Olá, pessoal! Vamos começar agora a falar sobre círculo e circunferência, tá? Então, aqui nós temos duas circunferências e elas são concêntricas, porque elas possuem o mesmo centro. Essa reta que eu fiz aqui é o raio da circunferência menor. O raio é um segmento de reta que vai do centro até a extremidade, é o raio. O R maior é o raio da circunferência maior, ele vai do centro até a extremidade. Então, aqui são os raios, tá? Agora, eu vou traçar o diâmetro da menor. Ó, o diâmetro é um segmento de reta que vai de uma extremidade até a outra, passando pelo centro. Tem que passar pelo centro, tá? O único segmento que não passa pelo centro é a corda, ok? Bom, então aqui tá o diâmetro da menor, aqui tá o raio da menor e aqui tá o raio da maior. Ok, pessoal? Então, agora, o que vocês precisam saber quando nós falamos em circunferência? Ah, outra coisa, essa parte aqui é o arco. Olha aqui, ó, o arco da circunferência menor, tá? Tá aqui. Então, o ângulo central, tá aqui um ângulo, qualquer medida, né? Ele projeta a sua medida no arco, tá? Esse ângulo vai projetar neste arco e neste arco aqui, tá? É a mesma medida, ok? Então, nós temos aqui o arco. O arco todo mede 360, que é a volta toda. Então, o arco da circunferência total é 360 graus. Bom, o que nós precisamos saber? O diâmetro, ele é igual ao dobro do valor do raio. Ó lá, o dobro de R. Diâmetro é o dobro do raio. Logo, o raio é a metade do diâmetro. É a metade do valor do diâmetro. Porque o raio, ele é metade do diâmetro. Olha, aqui é o raio. Olha o diâmetro da menor. Então, o raio, ele é metade. O raio, ele tem todas as medidas iguais aqui, ó, dentro desta circunferência menor. Então, o diâmetro é o dobro do valor do raio e o raio é metade do valor do diâmetro, ok? Agora, vamos continuar falando sobre ângulos. E o setor circular, nós vamos falar da medida em graus. Então, como é que eu faço para transformar a porcentagem em medida do ângulo, em grau? Então, aqui é 20%, 8% e 12%. Bom, primeira coisa que vocês têm que entender é, uma circunferência toda, ela mede, o arco total é 360 graus. Isso corresponde ao total da circunferência, 100. Agora, 20% corresponde a quantos graus? Então, seria uma regra de 3. 20% corresponde a quantos graus? Para eu saber quantos graus, qual é a medida do ângulo aqui em graus, referente a 20% da circunferência, eu tenho que fazer a seguinte conta. O cálculo é o seguinte, eu vou fazer 20%, eu vou pôr aqui, né? Eu vou fazer 20% vezes 360 graus, e o resultado eu vou dividir por 100, porque é porcentagem, e aí eu vou achar a medida em grau. Então, eu vou fazer esse cálculo aqui, pessoal. Vou fazer 360 graus vezes 20%. Esse zero cai aqui. Pronto, deu 7.200. Mas eu tenho que dividir por 100.
Anda 2 casas para a esquerda, tá aqui, 72. Quem preferir pode cortar o 0. Então, 20% refere-se a 72 graus. Agora, 8% é o mesmo cálculo, tá? Eu vou pegar 8% vezes 360 e dividir por 100, ok? Então, eu vou fazer 360 vezes 8%. 8 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48, vão 4. 8 vezes 3, 24, com 4, 28. Agora, eu tenho que fazer o seguinte, dividir por 100. 1, 2, aqui, vírgula aqui. Então, aqui vai dar 28,8 graus. Para não ficar com vírgula, para não trabalhar o grau, tem que ser um número inteiro. Então, eu vou fazer um arredondamento. Como 8, ele é maior que 5, eu arredondo aqui para mais. Essa casa vira 9, então, 29 graus. E agora, 12%. Então, eu vou fazer 360 vezes 12. Então, eu começo aqui a multiplicar pelo 2. 2 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. Tem que colocar o sinalzinho de mais aqui para ir para o outro algarismo, que é o 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. 0, 2, 7, 6, 13, aqui. Divide por 100, porque é porcentagem. Vai dar 43,20. Como 2 é menor que 5, aqui eu mantenho esse número, não arredonda para mais, não, mantém. Então, no caso, 12% corresponde a 43 graus na circunferência. Ok? Tudo bem, pessoal? Agora, vamos continuar falando sobre ângulos, medidas, ó, de arcos em grau. O grau, né? O minuto, e tem os segundos. Grau, um risquinho é minuto. Vamos fazer uma conta de mais aqui. Primeiro, você vai efetuar a soma normal. Aqui, minuto com minuto e grau com grau, tá? Aqui vai dar 90 e aqui vai dar 85. 85 graus e 90 minutos. Acontece que o minuto só vai até 60, são 60 minutos. Aqui ultrapassou. Quando ultrapassar, você tem que arrumar o grau. Então, aqui eu só posso até 60. Então, eu tenho que tirar 60 daqui para aumentar 1 grau. Por quê? Porque 1 grau equivale a 60 minutos. Se eu aumentar 1 grau aqui, eu tenho que tirar 60 daqui para aumentar 1 aqui. Então, vai ficar 86. Se eu tirei 60, aqui vai ficar 30. Essa é a resposta. Eu tirei 60 minutos daqui e aumentei no grau aqui. Ok? Então, o minuto e o segundo nunca podem ultrapassar 60. Agora, vamos falar ainda sobre ângulo. Agora, vamos falar sobre a bissetriz de um ângulo. A bissetriz de um ângulo é o segmento de reta que divide o ângulo em 2 ângulos de mesma medida, com medidas iguais. Qual é o procedimento para traçar a bissetriz de um ângulo? Nós fizemos um trabalho sobre isso. Você vai pegar o seu compasso, a ponta seca do compasso no centro O. Você tem já aqui no segmento 2 ângulos. Então, eu tenho que abrir o compasso na medida do ângulo que tá aqui no segmento. Aí, eu vou traçar um semicírculo. Ó lá, vou traçar um semicírculo e vou formar o ponto B, tá? Então, aqui não é o ponto B não, pessoal. Ponto B, ó, onde que ele caiu? Aqui, ponto B, tá? Eu comecei no A, abri do O até o A e passei e criei o ponto B. Ótimo. Fiz o arco. Agora, eu tenho que achar
a bissetriz deste ângulo. Então, eu tenho que colocar o compasso em qualquer abertura, em A, traço aqui um arco, e com a mesma abertura, coloco o compasso em B e traça outro arco. Pronto, você vai formar um X. Aí, você vai fazer uma reta unindo o centro O do ângulo que você quer achar lá no centro do X, ó. Tá aqui, ó. Pronto, essa aqui é a bissetriz. Esse segmento de reta é a bissetriz, que dividiu esse ângulo em dois ângulos de mesma medida. Ok, pessoal? Bom, estudem também os números inteiros. O que são os números inteiros? Números inteiros são números positivos e negativos. Ok? Obrigada a todos.